Nesta noite, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia para que nós meditemos num texto muito conhecido, onde eu quero, juntamente com você, tirar algumas lições desculpem, um pigarro aqui. Algumas lições para a nossa vida, que está começando agora uma nova semana, e eu espero em Deus que esses ensinamentos sejam úteis para você. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1 e o capítulo 2, alguns versos que nós vamos ler, falando um pouquinho sobre a experiência do Pentecostes. Atos capítulo 2 fala dessa experiência tão marcante do dom de línguas. E nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Capítulo 1, a partir do verso 6, nós vemos aqui na minha Bíblia, tem um subtítulo, a ascensão de Jesus Cristo. Enquanto você acha aí, Atos capítulo 1, verso 6, eu queria só remeter aqui à nossa cantora de hoje, que eu vi que ali no chat, algumas pessoas falaram, mas quem é essa criança preciosa que está cantando? É a Sara, ela é membro aqui do nosso distrito, ela é filha da Catiane e do Jardel, que são membros lá do Caputera. E eles me mandaram um link da Sarinha cantando, eu falei, a gente tem que colocá-la para cantar no nosso culto. E não foi diferente, a equipe aqui encaixou para que ela cantasse hoje. Parabéns, Sara, parabéns aos pais. E a igreja do Caputera foi muito bem representada hoje, né? Uma bênção. Voltemos agora, então, ao texto. Eu quero que você leia o verso 6 comigo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, este é o tempo em que vai restaurar a Israel? Respondeu-lhes, não vos cumpre conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Irmãos, a Bíblia ela é muito rica. Cada vez que a gente vai estudando, a gente vai vendo as conexões que existem entre um texto e outro. Não é o tema de hoje, mas eu tenho trazido em outras ocasiões a ideia, baseada em Mateus capítulo 24, 36, que o Pai já sabe o dia da sua volta. Engraçado que nesse texto Jesus reforça essa ideia novamente, né? Porque os discípulos, agora às vésperas de Jesus ir embora, eles ainda estão em dúvida sobre o Jesus Cristo como o Messias, né? Porque a gente estudou até na lição que eles ficaram grandemente decepcionados com a morte de Jesus, mas agora, após a ressurreição, Jesus prestes a voltar para o céu, 40 dias ele ficou aqui na terra, e os discípulos perguntando, Senhor, é agora que o Senhor vai instaurar o seu reino? Incrível, né? Jesus teve que ter muita paciência com esses discípulos. E Jesus, eu não sei que tom de voz ele usou, mas me parece uma resposta meio dura. Ele falou assim, olha, ele quase disse assim, isso não é da alçada de vocês. Saber o dia que vai voltar aqui está sobre a autoridade do Pai que está nos céus. Outra vez, então, vem essa ideia que Deus sabe o dia que ele vai voltar. Porque Jesus falou assim, daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Somente o Pai. E aqui ele reafirma, isso cabe ao Pai, ele sabe. Mas continuemos. Aí Jesus disse aquela frase tão bonita, que até foi feito um hino em cima dela, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E aí, dita essas palavras, Jesus começa a subir, vem um anjo, consola os discípulos, varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará desta mesma forma. Mas aqui está a fala do Senhor Jesus dizendo que quando o Espírito Santo viesse, os capacitaria, daria a eles habilidades para eles pregarem o Evangelho, para eles serem testemunhas. Aonde eles seriam testemunhas? E aí vem a gradação, né? Perto, um pouco mais longe, até os confins da terra.
E eu gosto sempre de lembrar, irmãos, os confins da terra somos nós. O Evangelho saiu lá do Oriente há muitos anos atrás, foi espalhado pelo mundo, o cristianismo, e eu e você hoje temos a Bíblia e temos o Evangelho que chegou a cada um de nós. Louvado seja o nome de Deus, porque esta profecia se cumpriu. É uma prova de que o Espírito Santo é verdadeiro e que ele existe. Eu tenho que chegar para cá? Já deu? Ok. Então, Jesus aqui fala aos discípulos que eles receberiam o poder para a pregação do Evangelho. Não é isso? E isso também é uma promessa para mim e para você. Nós seremos capacitados de pregar o Evangelho somente através do poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. Por isso que eu tenho pregado também, irmãos. Lembra, eu fiz um sermão aqui sobre a pessoa do Espírito Santo. Vamos nos lembrar de falar com o Espírito Santo. Hoje eu estava, não é nenhuma crítica aqui, mas eu estava prestando atenção na oração do meu irmão, lógico, ele estava orando. E ele estava tentando falar com o Espírito Santo, mas ele sempre falava para o Pai mandar o Espírito Santo. Pai, envia o Espírito Santo. Pai, que o Espírito Santo nos dê poder. Eu prestando atenção. Que hora que ele vai falar assim, Espírito Santo, esteja comigo. Espírito Santo, o Senhor está aqui. A gente tem que criar esse hábito de lembrar que o Espírito Santo é uma pessoa e eu posso falar direto com ele, desde o Pentecoste. Mas é um hábito que a gente tem que formatar nossa mente novamente. E eu gosto sempre de lembrar, o Espírito Santo é uma pessoa e você pode falar direto com ele. Termina a sua oração em nome de Jesus. Mas aí, depois disso, passou um tempo, Jesus voltou para o céu, os discípulos se reuniram. E o que aconteceu? Um milagre do Espírito Santo, capítulo 2. E este é um verso que eu já preguei aqui fora da pandemia, e eu fiz questão de repetir, porque agora vai ficar gravado. Toda vez que você quiser rever este vídeo, você poderá até encaminhar para um amigo seu que tem dúvidas sobre essa questão do dom de línguas. O que foi o dom de línguas? Mas o pano de fundo é sempre Atos capítulo 1, verso 8. Jesus falou, no dia que o Espírito Santo vier, ele vai capacitar vocês para ser testemunha, perto, um pouco mais longe, até o fim da terra, até os confins da terra. Ao cumprir-se capítulo 2, verso 1, o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, e passou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, verso 5, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Verso 7, estavam atônitos, se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus todos esses que aí estão? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Verso 9, somos partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos, interpelavam uns com os outros. O que quer dizer isto? Outros, verso 13, porém, zombavam, dizendo, estão embriagados. Bom, estes versos são muito conhecidos.
eu vou aqui nesses poucos minutos que temos, tentar explicar para vocês como eu entendo que aconteceu esse fenômeno da capacitação dos discípulos em falar outras línguas que eles não conheciam. Algumas pistas que o próprio texto nos traz. Uma pergunta que eu sempre faço, e que parece óbvia, mas eu já vi muito adventista se enrolar nessa resposta, é: o dom que os discípulos receberam foi no ouvido ou foi na língua? Por quê? Porque algumas pessoas, quando leem, por exemplo, o verso 6, porquanto cada um os ouvia falar. E no verso de número 11, de novo, como, pois, os ouvimos falar em nossas próprias línguas. Eu já vi gente que entende que os discípulos começaram a pregar na língua hebraica, na língua deles, talvez em grego ali, a língua dominante que eles estavam falando. E as pessoas dessas diversas nações que nós lemos aqui a partir do verso 9, se você contar, são 16 nações alistadas aqui. Cada um ouvia eles falando ou entendia na língua deles. Ou seja, o discípulo falava em hebreu e a pessoa que era romana entendia em romano. Nesse sentido, o milagre foi no ouvido da pessoa que estava ouvindo. Mas engraçado, irmãos, não precisa fazer um curso de teologia, é só a gente pensar. Quando a gente estuda capítulo 2 de Atos, a gente sempre fala assim, o dom de línguas. Eu nunca vi alguém dizer o dom de ouvidos. O dom é na língua, mas na língua de quem? De quem estava falando. O milagre estava acontecendo, não era no ouvido de quem estava ouvindo, mas na boca de quem estava falando. E se você olhar com calma, o verso 6 enfatiza isso. Cada um os ouvia falar. Cada um os ouvia falar. E, de novo, no verso 11 que eu citei, os ouvimos falar. Então, o milagre aconteceu na boca dos discípulos. Eles não sabiam falar outra língua a não ser a deles. Mas como que o evangelho chegaria até os confins da terra se eles tinham a barreira da língua? Irmãos, a barreira da língua é triste, viu? Vocês não têm noção. Eu não sei falar inglês. Os meus filhos sabem sem nunca ter ido na escola. Essa geração é fogo, né? Um belo dia, eu sempre aprendi a pedagogia da educação dos filhos. E uma das que eu aprendi é que quando a gente tivesse um computador em casa, a gente deveria colocar o computador na área comum. E eu fiz isso até o meu filho ter ali uns 10, 11 anos. Eu lembro, eu morava em Itapevi, e um belo dia, o computador estava na área comum da casa, onde eu podia passar a Joyce e ver o que o meu filho estava mexendo no computador, os dois. Mas isso tudo caiu por terra. Sabe quando? Um dia eu passei, me lembro como se fosse hoje, o meu filho estava conversando com uma pessoa. Só que ele estava conversando em inglês, não estava entendendo nada do que ele estava falando. Eu falei, filho, com quem você está falando? Estou conversando com um amigo meu lá do Canadá. Eu falei, acabou a vigilância. Ele pode falar o que quiser, não vou entender. A barreira da língua é terrível. Vocês sabem que uma vez por ano eu tenho ido aos Estados Unidos, esse ano não fomos por causa da pandemia, mas para fazer lá o doutorado. Irmãos, quando chega naquele aeroporto, a única coisa que eu falo para o pessoal é no English, que me ensinaram. E aí eles arrumam alguém que fala espanhol para eu conseguir chegar nos lugares. Mas a primeira vez que eu fui, quase que eu congelei. Eu não sei se você já passou pela experiência de ir num lugar onde ninguém fala a tua língua. E aqui estavam os discípulos que não falavam outra língua. Era igual a mim. Mas Deus deu a eles um milagre de falar uma língua que eles não sabiam. E que línguas eles falaram? Essas que estão alistadas aqui. E são 16 nações. Eu fico imaginando, irmão, porque a Bíblia nos dá pista do que aconteceu naquele dia, não sei se era manhã ou tarde, quando isso aconteceu.
Mas eu fico imaginando aqui na minha cabeça, os discípulos estavam ali reunidos, veio o Espírito Santo, desceu sobre cada um deles, e eles começaram a pregar para essas pessoas. E vejam, outra pista que o próprio texto nos dá, verso 5. Estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo da onde? Todas as nações debaixo do céu. Nações. Ali estavam representadas as nações que no tempo de Jesus vieram de tudo quanto é lado. E essas pessoas agora ouviriam a palavra de Deus. E aí, cada um começou a falar na língua que Deus capacitou a cada um deles. Quem sabe ali o Pedro começou a falar em árabe, o André começou a falar a língua dos elamitas, da Mesopotâmia, da Capadócia, e cada um começou a falar. Mas aconteceu uma coisa. Um grupo achou que eles estavam bêbados. Aliás, dá para a gente saber, né? Era de manhã. Porque os que começaram a criticar falaram, como é que eles estão bêbados essa hora da manhã? Quem era esse grupo que começou a criticá-los? De que nação que eles eram? A Bíblia dá pista. Por quê? Porque quando eles começaram a criticar, alguém rebateu a crítica. Quem foi? O discípulo que se levantou, está lá no verso 14, depois da crítica do verso 13, Pedro começa a conversar com essas pessoas. E Pedro agora começa a conversar com esses judeus que conheciam os discípulos, eram conterrâneos deles, e falou assim, eu conheço, são homens pescadores, iletrados. Eu quero que você marque aí na tua Bíblia, mas a Bíblia, ela se completa, né? Dá um pulinho aí, passa uma página ou duas na tua Bíblia e vá até Atos capítulo 4. Atos 4:13. Olha que texto interessante. 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, que estavam lá no Pentecoste, o Pedro, sabendo que eram homens iletrados, incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam estado eles com Jesus. Mas essa característica, Pedro e João eram pescadores e homens o quê? Iletrados. O que é uma pessoa iletrada, gente? A minha mãe era iletrada. Ela sabia mal desenhar o nome dela. É analfabeto. E aqui, a expressão que a Bíblia usa é que eles eram homens iletrados, incautos, sem cultura. Não era igual o apóstolo Paulo, poliglota, estudou nas melhores escolas, aos pés de Gamaliel. Não. Pedro e João, homens simples, pescadores. E como é que eles aprenderam a falar uma língua sem ir numa wizard da época, né? Ou alguma escola de línguas? Milagre, poder do Espírito Santo, com uma intenção, para que o Evangelho chegasse até os confins da terra. O milagre aconteceu na língua dos discípulos, mas algumas coisas que às vezes as pessoas nos colocam como dificuldade. Eram 11 discípulos e, se você contar, tem 16 nações. Como é que aconteceu então? 11 para 16. A explicação que eu ouvi de um dos meus professores, no tempo que eu fazia teologia ainda, não é difícil de entender. Se nós estivéssemos hoje, no tempo desse milagre, e aqui na América do Sul tivesse alguns representantes lá da Argentina, do Peru, do Uruguai, não digo nem do Brasil, mas a gente podia ir na baciada também, porque a gente não fala espanhol, mas se fosse um discípulo começasse a falar em espanhol, não precisaria um para a Argentina, um para o Uruguai e um para o Paraguai. Por quê? Porque todos esses países seriam atingidos por um único discípulo falando em espanhol. Porque nessas nações alistadas aqui, algumas delas tinham línguas afins. Então, um discípulo acabou falando e as outros acabou entendendo, mesmo sendo de países diferentes. Como eu acabei de citar para vocês nesse exemplo. Podia ser um da Argentina, um do Peru, do Paraguai, países diferentes, mas a língua era a mesma, língua afim. E aqui nesta lista, algumas dessas nações tinham disso. Por isso
que os 11 discípulos deram conta de falar para essas 16 nações. Interessante que nesta fala aconteceu um fenômeno aqui, quando Pedro começou a responder, que eu queria que você pintasse na sua memória o que aconteceu naquela manhã. Eu fico imaginando que o que ocorreu ali é parecido com a igreja adventista quando nós temos a classe da escola sabatina. Porque Pedro, ele se levanta, vamos ler o texto, 14, capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro, com quem? Esses detalhes que a gente tem que prestar atenção quando estuda a Bíblia. Levantou-se Pedro com os 11. Não é isso que está aí? Então, a impressão que dá... Irmãos, parece vou falar uma coisa que meio idiota, mas só para a gente pensar aqui e raciocinar juntos. Só se levanta quem estava o quê? Ou deitado, ou sentado. Não dá para levantar estando em pé. Então, dá a impressão que enquanto eles pregavam e falavam, eles estavam, quem sabe, numa roda, cada discípulo, ele começou ali a falar em árabe, aí todo mundo naquela multidão que era árabe foi para perto de Pedro. Desculpe, não vou usar o Pedro não, porque ele está aqui falando em hebreu, né? Mas perto de André, cada um começou a falar numa língua e quem era dessa nação se aproximou dele. E ali na minha mente eu penso que formou ali 11 classes da escola sabatina. Já entrou na igreja adventista na hora da lição, quando está dividida em classe? Tem um professor em pé e um grupo ouvindo, não é assim? Agora você imagine um discípulo em pé e ao redor dele pessoas ouvindo em cada nação que foi aqui alistada. Mas eles estavam sentados ali falando das grandezas de Deus. Aí houve a crítica. Pedro se levanta, e quem levanta com ele? Os 11 discípulos. E uma outra coisa que me chama a atenção é que diz que ele ergueu a voz. Ergueu a voz. Não é isso? Pensa um pouquinho, irmãos. Por que ele ergueu a voz? Porque os outros discípulos... É como assim, vamos usar a ilustração da igreja. Quando tem a classe de professores, e aí de repente está todo mundo lá empolgado, cada professor dirigindo a sua classe, aí o diretor da escola sabatina vai lá e pega o microfone, fala assim, professores, só um minutinho aí que eu tenho um recado para dar para vocês. Seria mais ou menos isso. Pedro ergueu a voz, os discípulos pararam de falar, espera aí, deixa eu ver o que ele está falando. E agora acontece a primeira tradução simultânea da história bíblica. Porque Pedro começou a falar para responder àqueles do verso 13, que eram judeus. E estava falando na língua deles. Mas como é que os árabes e todos os outros iriam entender? Porque os discípulos também entendiam o hebraico. E eles traduziam com a capacidade que eles acabaram de receber o que Pedro estava falando. E ia dizendo para aquelas pessoas. Por que eu digo isso? Porque no final do sermão de Pedro, 3.000 pessoas, vamos lá ver, verso 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra, e eu sublinhei aqui na minha Bíblia, aceitaram a palavra de quem? Quem é que estava pregando? Pedro. Aceitaram a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quem são essas 3.000 pessoas que foram batizadas? Vamos voltar no verso 9 do capítulo 2. Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, todas, um pouco de cada nação dessa, ouviu a pregação de Pedro, que falava agora em hebraico, e cada discípulo traduzia na língua que Deus capacitou ele, e no final, essas pessoas, cada um pouco de cada nação dessa, falou assim, eu quero ser batizado. Eles perguntaram, o que a gente tem que fazer? E aí foram batizados 3.000 pessoas. Este foi o milagre que aconteceu no Pentecoste. Deus deu uma capacidade aos discípulos de falar uma língua que eles não conheciam. Nesta noite, irmãos, eu queria tirar algumas aplicações homiléticas, é assim que a gente diz na teologia, é pegar um texto bíblico e aplicar para a nossa vida, isso que é aplicação homilética. Algumas coisas que me chamam a atenção.
A primeira delas, que tem a ver comigo e com você, é o capítulo 1, verso 8. Vocês vão receber poder quando o Espírito Santo estiver com vocês. Por que a gente está sem poder? A resposta está aí. Poder para quê? Irmãos, às vezes eu vejo pessoas orando, pedindo a presença do Espírito Santo na vida dela para um monte de coisa. Para ser curado de uma doença. Mas eu raramente vejo alguém falar assim, o Espírito Santo, me dê capacidade de ser testemunha para pegar o Evangelho, para que Jesus volte logo. Aqui no verso 8, a capacitação do Espírito Santo, o Espírito Santo ia descer para que eles fossem testemunhas. Peça que o Espírito Santo te torne uma testemunha. Outra coisa que me chama muita atenção nesses versos que a gente lê, eu fico assim, realmente tocado. Lá no capítulo 2, tem uma lição muito bonita, no verso 11, na metade do verso para o final. Capítulo 2, verso 11. Porque aquelas pessoas ficaram atônitas, boquiabertas com a pregação ou com o fenômeno que estava acontecendo. Mas veja as palavras deles. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Essa frase para mim é fantástica. Eles não estavam falando coisa, sem nexo. A testemunha tem que falar das grandezas de Deus. E eu fiquei pensando, irmão, nessa frase, o que seriam as grandezas de Deus? Sabe, Apocalipse, capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, que a gente deveria pregar a toda a língua, toda a nação, a toda a tribo. O que nós deveríamos falar para toda a nação, tribo? As grandezas de Deus. As grandezas de Deus foi o que Pedro falou logo em seguida, e 3.000 aceitaram. E se você olhar o sermão de Pedro, o que Pedro falou naquela manhã? Ele falou de Jesus Cristo, da sua morte, do Messias, do sangue que lava o pecador do pecado. E aquilo tocou no coração das pessoas, porque estava ali agindo o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos falar. E eu não sei, irmãos, quando a gente fala aqui de toda Apocalipse 14, toda a tribo, língua e nação, um dia eu vi um pastor fazendo uma aplicação muito interessante. Eu, quando era criança, falava de tribo, eu lembrava dos meus ancestrais lá da África. Lembrava do Davi Livingstone, que foi um grande missionário na África, e eu ouvi muita história dele quando eu era criança nas cartas missionárias. Mas a gente tem uma ideia de tribo, quando fala tribo, ou a gente pensa no índio aqui, no Xingu, ou pensa dessas tribos africanas, mas esse pastor me fez lembrar que a gente vive numa grande metrópole, onde existem várias tribos urbanas, pessoas skatistas, emos e muitas outras, jovens com tendências específicas, com grupos específicos, e que têm uma linguagem própria. Talvez, irmãos, aqui seja uma dica que Deus deixou, para que a gente pregue para essas pessoas na língua dela, mas o conteúdo é sempre o mesmo, as grandezas de Deus. Não importa a língua, o que importa é o conteúdo. O que você está falando para o skatista? O que você está falando? De repente você fala na língua dele, na língua do jovem, mas sempre tem que falar as grandezas de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Falar do amor de Cristo. E eu queria deixar isso para você. O que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Provérbios, capítulo 25, 11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, é a palavra dita ao seu tempo. Mateus, capítulo 12, 34. A boca fala daquilo que está cheio, o coração, a mente. O que você tem falado? Você tem falado das grandezas de Deus? O meu apelo nesta noite é que cada um de nós possamos aprender com esta lição. Primeiro, que Deus faz milagre para que o Evangelho chegue aonde parece impossível chegar. Deus tem capacidade, Ele é todo poderoso e vai capacitar a mim e a você. Mas outra coisa, irmãos, o milagre acontece quando a gente fala das grandezas de Deus. Eu sempre tenho apelado à igreja, tenho falado, tenho
colocado na minha vida essa mensagem de que o melhor testemunho que um amigo de trabalho, de escola, vizinho, um parente que não é cristão quer ouvir, é o que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida. Quando você começa a dizer que Deus transformou a sua vida, que Ele é um Deus maravilhoso, que a sua família está sendo abençoada, ele começa a acreditar. Você tem alguma coisa para contar das grandezas de Deus? Se você não tem, ore ao Senhor, que Ele vai abrir a sua mente e vai te capacitar. Que nessa semana que começa, você tenha boas palavras, como maçãs de ouro em salva de prata, a dizer a alguém que vai estar necessitando de ouvir das grandezas de Deus. Que Deus te capacite. Vamos orar ao Espírito Santo para que Ele realize um milagre em mim e em você. Nós vamos cantar um hino agora e depois desse cântico eu volto aqui com você para a gente fazer a nossa última oração. Porque o teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Só em ti a minha alma se fartará, só em ti.
só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Vamos falar com Deus, pedir a Ele capacidade aonde não temos. Nessa semana, Deus vai colocar diante de ti oportunidades de falar da sua grandeza. Aproveite essas oportunidades. Querido Pai, nós louvamos ao Teu nome pelo Teu grande amor, porque o Senhor enviou o Teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor aceitou se encarnar, se tornar um de nós, sofrer no nosso lugar. Nós Te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Querido Jesus, ao voltar para o céu, o Senhor não nos deixou órfãos, nos deixou essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo. E nós Te louvamos, Espírito Santo, porque o Senhor está atuando diretamente com a humanidade no seu ministério desde o Pentecoste. O Senhor está aqui conosco. Foi o Senhor quem nos convenceu do pecado, da justiça e nos levou a olhar para a cruz do Calvário. Espírito Santo, ao estudar os Teus atos aqui neste livro, nós queremos Te rogar que o Senhor também nos capacite. Talvez não de falar numa língua estrangeira, mas de falar das Suas grandezas na nossa própria língua portuguesa, para o nosso amigo do trabalho, para o nosso vizinho, para um parente nosso. Falar e testemunhar das grandezas que Deus tem feito na nossa própria vida. E que isso, Pai, toque na vida deste Teu filho, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Espírito Santo, convença também este nosso amigo, irmão, parente, de que Jesus Cristo é o Salvador e de que Ele é um pecador. Nesta semana, capacita a Tua igreja, Pai, os Teus filhos que estão assistindo este culto, e que nós sejamos uma bênção na vida de alguém. Eu Te rogo em nome de Jesus Cristo esta bênção, Espírito Santo. Terminamos essa oração em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você. Quarta-feira, nós teremos culto de oração. Você é o nosso convidado. Fique com Deus.